Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, convidada pelo Centro Universitário Unicet para mediar um debate e uma conversa, um papo super interessante sobre autismo e neurodesenvolvimento. É uma alegria estar discutindo um tema dessa forma, porque a gente sabe que a nossa mente é o centro das atenções de hoje. A gente acabou de passar aí um quarto de século, né, desse século XXI, e a mente, junto com o meio ambiente, ela está chamando a atenção de todo mundo em relação a isso. Então, esse assunto é mergulhar, de fato, num tema que diz respeito a praticamente todas as famílias. Quando a gente pensa no transtorno do espectro autista, para entender melhor o que há de mais atual sobre o que a ciência, a clínica, a tecnologia, as assistidas, as aliadas trazem de novidade em relação a isso, é um alívio para quem tem esse tipo de desafio. Então, por isso a gente está recebendo hoje aqui o Dr. Giuliano da Paz. Ele é neurologista, neuropediatra, professor universitário. Ele é professor aqui no Unicet de neuroanatomia. A gente sabe que um profissional que vive o autismo no consultório, na clínica, na sala de aula, na pesquisa de ponta, ele está totalmente atualizado para a abordagem de um tema tão oportuno. Então, ele tem mestrado e doutorado, especialização, é especialista em neurologia pela Academia Brasileira de Neurologia, né? Tem também uma especialização em neurologia infantil pela Sociedade Brasileira de Neurologia. O mestrado e o doutorado foram feitos em São Paulo, né, na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e por aí você imagina como que começa o trabalho clínico, médico, né, e acadêmico de um profissional na área de neurologia, de neurodesenvolvimento, na área do autismo, nessa área que é tão interessante. Quer dizer, você praticamente não para de estudar e de se formar e de fazer especializações e de olhar para a ciência, né? Não é tão simples. E você é novo. Está preparado para uma jornada aí de mais 30 anos, 40? Tem que estar. Bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, Maia. Eu agradeço muito o convite. Assim, a Unicef sempre me acolheu muito bem. Eu dou aula aqui há vários anos. Eu sinto na minha casa aqui, eu me sinto muito tranquilo. E assim, dentro da formação da neuropediatria, realmente é uma jornada, né? Então principalmente a gente que é professor universitário, deixa isso bem claro para os alunos, né? De quanto que isso é relevante, de você não abrir mão da formação técnica. Embora você tenha caminhos outros alternativos de buscar cursos, aprender por conta própria, mesmo na inteligência artificial e tudo, mas acho indispensável você fazer a formação, passar pela educação formal, né? Passar por uma residência médica, antes de se dizer especialista, você passar por um período de experiência, de acompanhamento de casos, sob tutela de uma pessoa experiente, que te passe confiança, e passar anos, né? Não é assim, Não. 2, 3 fins de semana. Para você abrir a boca e dizer que é um especialista e você atuar, na verdade, você precisa não só da parte científica, acadêmica, mas de experiência, e experiência com quem entende em hospitais e lugares que são especialistas na área. Não é? Concordo plenamente. Porque senão a gente fica muito refém. Né? Eu escuto muito as pessoas dizerem que perderam muito tempo nessa área de neurologia, na área ligada ao autismo, à medicina do sono, essa área que é aparentemente nova, mas que vem sendo estudada há muito tempo, porque não teve o diagnóstico certo, porque não teve um encaminhamento adequado, ou porque teve um diagnóstico confuso que levou para outra coisa. Como isso dói para quem tem um problema nessa área e como o tempo é ouro nessa área, como em todas as outras, mas nessa especialmente. Então, assim, parabéns, e ainda bem que a gente tem formações hoje que contemplam essa área, né? No Piauí, no Brasil, fora com certeza, né? Porque esse é um tema que vem sendo estudado há muito tempo, não é, doutor Giuliano? O autismo ganhou muito evidência dos últimos 20 anos, principalmente, né? Tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de assistência mesmo, né? Porque o aumento do número de diagnósticos é cada vez maior, né? Tem acontecido cada vez mais o aumento do número de casos. Sim. E, portanto, consequentemente, as pesquisas avançam em conjunto, né? Em paralelo. Então, é uma área que nos últimos 20 anos explodiu. Realmente tem ganhado evidência da ciência e da assistência. Que comprova, assim, nesse nível do que a gente está discutindo, o que eu falei ainda há pouco.
a nossa mente, o nosso cérebro, ele está no centro das atenções. Por isso a importância do neurodesenvolvimento, e a gente vai falar sobre autismo e neurodesenvolvimento nesse podcast de hoje aqui para a Unicef e para o meu canal também, Maia Veloso. Doutor, a gente vive hoje uma espécie de epidemia de diagnóstico. Muita gente fala que teve um boom, por exemplo, de autismo. As pessoas acham que nunca teve tanto diagnóstico na vida. Isso se deve, na sua opinião, por uma maior conscientização, por critérios diagnósticos que são mais amplos, que estão indo já direto ao ponto, por fatores que são ambientais. O que realmente está mudando para essas novas gerações esse diagnóstico? Por que tem tantos casos e por que os especialistas falam que está tendo uma epidemia? Maia, essa é uma pergunta que exige assim, uma trajetória para a gente responder. Por favor. Né? Então, assim, dividindo a pergunta em duas etapas, a primeira etapa seria dizer assim: é fato que os casos, ou melhor dizendo, é fato que o número de diagnósticos de transtorno do espectro autista aumentou? Sim, isso é um fato indiscutível. Não tem, é polêmico, alguns acham que sim, outros que não. Não, isso é um fato. Né? A estatística mais relevante é a do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, que é o CDC. Né? Então, a cada 2 anos, em média, eles liberam uma estatística americana, mas americana ao tamanho do país e de vários estados, assim, com milhões de pessoas, né? Milhões de crianças, daquela mesma faixa etária. E essa estatística do CDC, nos anos 2000, ele revelou um dado de que 1 a cada 150 crianças americanas, que entraram nos critérios de inclusão deles lá e tal, eram autistas. Ou seja, 1 a cada 150. Um pouco menos de 1%, né? Essa estatística, de 2 em 2 anos, eles liberam um novo estudo, né? E agora, em 2025, eles liberaram um outro dado que reflete a pesquisa de 2023. Ou seja, eles passam em cerca de 2 anos construindo um artigo, analisando a parte estatística, os vieses, eliminando os fatores confundidores, enfim. E aí libera um artigo, obviamente, robusto, amplo, a revista por pares, coisa séria, né? E o dado de 2023, publicado agora em 2025, né, é 1 a cada 31 crianças. Ou seja, de 1 a cada 150 foi para 1 a cada 31, um aumento aí de 5 vezes, né, em 20 anos. Esse é o dado mais robusto, mas você vai buscar estatísticas de outros lugares, China, dos países que fazem pesquisas sérias, todos eles mostram. E mesmo os sérios relevantes, existe sim, talvez uma subnotificação daquilo que não foi alcançado porque não foi diagnosticado. Exato. Eu não sei se no caso da China e dos Estados Unidos, mas do Brasil particularmente. Isso. Né? A estatística brasileira é um pouco mais falha porque assim, nos Estados Unidos, do CDC é uma coisa muito séria. Eles pegam assim um percentual da população em diversos estados, com criança, por exemplo, esse de 2023 foram crianças de 8 anos, que nasceram naquele determinado ano, que tinham 8 anos de idade e avaliados clinicamente por especialistas, ou seja, era uma coisa que não tinha como, em teoria, é o padrão ouro de diagnóstico. Né? E encontrou esse dado. Então, é um estudo muito sério, muito fidedigno à realidade. Né? Claro que vai sempre ter um pouco do que passou, enfim, mas dentro da realidade possível, dentro da ciência, é o que é mais válido, né? No Brasil, não. A gente não tem um estudo assim populacional. Né? E tem estimativas. Por exemplo, a gente fez um artigo agora, eu e o meu grupo lá, de um aluno de iniciação científica, que fez um levantamento, mas que mostrou que ao longo de uma década, esses dados são levantados pelo censo escolar. Então, depende da autorrelato da mãe, né? A mãe vai preencher um questionário, esse questionário é obrigatório, mas ela não é obrigada a dizer a verdade ou citar, né? Sim. Mas e depende que ela tenha passado por uma avaliação e tenham dito que o filho dela é autista, enfim. Né? Ou seja, são dados de censo escolar. Não é fidedigno como é o CDC americano, mas é o que nós temos aqui. No CDC, eles chegam nas causas? Pesquisam também. Então, isso que eu falei está linkado. Eu vou tentar chegar lá na segunda etapa da resposta. Né? Então, assim, só concluindo esse estudo nosso aqui do brasileiro, né? Foi um estudo bem legal, mas baseado no censo escolar. E aí mostrou um aumento de 16 vezes em uma década. Claro, autorrelato, claro, sim, todos os problemas dos vieses que tem
por trás disso, porque dependeria que a mãe autorrelatasse que seu filho é autista, e muitas delas não têm acesso, enfim. Mas, de certo modo, reflete que também no Brasil é um fato que também está aumentando. Mas baseado, se você pega só essa estatística americana, é bem razoável você afirmar que os diagnósticos aumentaram. Aí a segunda metade da pergunta é, tá, tudo bem, os diagnósticos aumentaram, isso pode acontecer por um reconhecimento, por uma maior conscientização da população, pelos profissionais de saúde que estão reconhecendo mais, a população está mais atenta aos sinais precoces e tudo mais, e isso pode ter aumentado o reconhecimento, mas não necessariamente significa que os casos aumentaram, você entende? Entendo. Então, uma coisa é você aumentar o número de diagnósticos. Isso pode ser só porque nós estamos sabendo mais, conhecendo mais o autismo, ele está mais em voga. Hoje nós estamos aqui no podcast falando só sobre autismo. Sobre isso. E coisa inimaginável há 10, 15 anos atrás. Né? Mas os casos, há uma dúvida. Por quê? Porque é muito difícil eliminar esse viés de informação, de subdiagnóstico. Será que os casos estão aumentando mesmo ou foi só o reconhecimento que está aumentando? Essa resposta ela não existe sobre os casos se aumentaram mesmo ou não, eliminando esse viés do reconhecimento. Mas, assim, assistindo às palestras de pessoas que só estudam isso, né? Palestrantes internacionais, em congressos, ou meus professores da residência médica, que hoje, né, são as referências, livres docentes da Unifesp, etc., conversando com ele, trocando figurinha, ali na conversa informal. Qual a percepção de nós, especialistas? Assim, que os casos também estão aumentando. Mas eu não posso afirmar isso de maneira categórica, porque carece dessa eliminação desses vieses e tudo. Mas os motivos que estão por trás disso, além do reconhecimento, que isso é óbvio, né? População reconhecendo mais profissionais mais bem informados ou mais bem cientes disso. Isso aumenta o reconhecimento, aumenta o número de diagnósticos, mas para além disso, o que tem contribuído para aumentar talvez os casos também? Né? Fatores genéticos. Então, assim, os pais, por exemplo, a tendência é que os pais tenham filhos cada vez mais velhos, né? Então a gente sabe que quando você tem filho após uma certa idade, né, 35 anos é o dado mais conhecido. Para mulheres, para homens também? Para homem também. 35. Inclusive, para autismo especificamente, tem alguns estudos que mostram que a idade paterna é até mais relevante como fator de risco do que a idade materna. Mesmo para autismo, né? Para autismo. Isso não é tão, mas vários estudos mostram isso também. Mas, independente de ser pai ou mãe, os pais tendo idade cada vez mais velho, tendo filho em idades cada vez mais velho, a chance de ocorrer uma mutação genética durante a concepção do feto, do embrião, ela é maior. E vem junto com isso os transtornos do neurodesenvolvimento de uma maneira geral, incluindo o autismo, né? Então, fatores genéticos. Mais de 100 genes já foram descobertos ligados diretamente ao autismo. Isso só aumenta ano após ano, né? Então, a base genética é cada vez mais divulgada como a causa central para a fisiopatologia, para o funcionamento do cérebro autista. Mas, para além do genético, o ambiental que você citou, né? Sim. Então, exposição a fatores de risco, como, por exemplo, infecções neonatais ou partos complicados com hipóxia neonatal, né, que é a falta de oxigenação durante o nascimento, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, tudo isso são fatores de risco ambientais, né, porque Sim. não é um fundamento genético, é ambiental ali durante um período crítico, né, na formação embriológica, ou seja, quando o bebê ainda não nasceu e no momento que ele acaba de nascer, nos primeiros dias ali que ele acaba de nascer. Essa exposição à falta de oxigenação, diabetes gestacional, obesidade materna durante a gravidez, são fatores de risco que estão implicados. Então, se você for imaginar, fazendo um exercício rápido sobre esse tema específico da parte gestacional, a prematuridade é um fator de risco, claro, né? E é claro, e graças a Deus que isso acontece, né? A assistência de neonatologistas e tecnologias de saúde, de assistência, estão favorecendo que crianças muito prematuras, graças a Deus, elas estão sobrevivendo e virando crianças, adultos e por aí. Então, era inimaginável que uma criança, um feto de, 25 semanas, sobrevivesse. Hoje, graças a Deus, isso é possível. E cada vez mais bebês prematuros sobrevivendo. É cada vez mais comum. Graças a Deus. É mais
isso funciona como fator de risco também para o autismo, né? Então são vários fatores, genéticos, ambientais, o reconhecimento da população. Eu citaria esses três como os principais. Agora, nem tudo é autismo, né? A gente estava falando nos bastidores antes sobre a questão do atraso da fala. Quer dizer, se tem tanta coisa hoje disponível para o bem e para o mal, para informar e para desinformar, né? Inclusive na China agora, acho que vocês sabem disso, mas não custa nada lembrar. Os influencers foram proibidos de fazer abordagem, que seja científica ou médica ou terapêutica, sem a presença de um profissional, porque eles estão influenciando as pessoas a partir do viés deles, né? Sem uma opinião técnica, uma opinião científica, né? Então, assim, tem muita coisa que se lê e que se fala, ou que foi um caso isolado, que vira verdade absoluta. Esse atraso da fala é um que a gente estava comentando, que é muito confundido. Agora, é importante dizer que nem tudo é autismo. Queria que você falasse sobre isso. Talvez seja o atraso de fala, principalmente ali uma criança de entre 1 e 3 anos. O motivo que mais leva a mãe levar um filho para o consultório com suspeita de autismo é geralmente quando ela percebe um atraso da fala. Esse é um dos sinais mais observados que mais chama a atenção. O ideal é ele falar o ideal, né, com as variações até 1 ano? Com 1 ano de idade, é esperado que a criança fale pelo menos 1 ou 2 palavras. É tolerável até 1 ano e 3. Mas, assim, 1 ano e 3 tem que falar pelo menos uma palavra inteligível. Claro que não é uma palavra pronunciada, papai, Sim. mas papá, mamã, água, né? Falando de um jeito que ela entende. Que seja inteligível, que transmita a comunicação. 1 ou 2 palavras por volta de 1 ano é a média, 1 ano e 3, mais ou menos o tolerável, né? Com 1 ano e meio, um repertório maior, em torno de 20 palavras, na média, sempre falando de média, né? O tratamento é individualizado, mas para a gente instruir a população, a gente tem que falar em média, né? E com 2 anos, um repertório de mais de 200 palavras, juntando palavras para formar frases, né? Esse é o parâmetro que a gente leva em consideração. Retomando, né? Pensando em atraso de fala, ele é uma das dores da mãe que mais levam a buscar ajuda em consultório, do neuropediatra principalmente, considerando que esse é um dos sinais que pode levantar a suspeita do autismo ou mesmo o diagnóstico do autismo, né? Mas é importante falar que isso eu acho fundamental de dizer que nem todo atraso de fala ou atraso de linguagem está relacionado ao transtorno do espectro autista, embora esta seja uma característica muito frequente nas crianças com esse diagnóstico. O diagnóstico ele se faz a partir de que idade? Como que ele é feito em relação ao autismo? O diagnóstico atualmente, à luz da ciência atual do que é validado, ele é feito a partir de uma avaliação clínica por um médico que necessariamente deve ter alguma experiência e formação para isso, mas o diagnóstico é eminentemente clínico, com aplicação de critérios diagnósticos. Os critérios diagnósticos, a maior parte, assim, a principal fonte dos critérios diagnósticos é o chamado DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, americano, mas cientistas de todo o mundo, né? Que criam os critérios, aí tem os critérios lá do grupo A e do grupo B, e a aplicação daqueles critérios, quando preenche todos eles, se fecha o diagnóstico. Então a avaliação é clínica. Pediatra. Mas o pediatra, ele pode identificar e encaminhar. Assim, todo mundo que se sente capaz, assim, o diagnóstico é uma prerrogativa médica. Sim. Todo médico que se sentir capaz, tiver a perícia para isso, o treinamento para isso, ele é capaz, ele pode dar. Legalmente, pelo CRM, ele pode dar, um médico generalista pode dar. Mas, em geral, o recomendado é que você busque alguém que tenha formação, experiência, para não incorrer em erros, né? E quem geralmente tem essa formação, principalmente em criança, é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. São os 2 principais profissionais. Mas, claro, é muito bem-vindo que os pediatras estudem autismo, reconheçam os sinais e que, caso se sintam capazes, também dêem diagnóstico. Isso é possível. Mas, geralmente, o caminho é buscar o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Porque também tem assim o que se chama comumente de marcos de ouro, né? Quais são os sinais de alerta que os pediatras, que são os ligados naturalmente à criança, né? E os pais e as famílias devem estar atentos, mas em relação ao neurodesenvolvimento. Porque assim, o neurodesenvolvimento, ele se ele for acompanhado por um médico a partir desses sinais de alerta,
tem muita chance de já ali nos 18 meses, né? Você meio que citou os 18 meses ali, para não deixar passar alguns sinais, né? Eu acabei de me lembrar que eu acabei não respondendo a sua pergunta sobre a partir de que idade, né? A gente construir o raciocínio de como é dado o Você diagnóstico. falou das palavras, né? Com 1 ano, com isso, um os ano, marcos 3 de meses linguagem. e 2 anos. Mas pensando assim em quando é dado o diagnóstico de autismo, a partir de que momento? Tem uma idade limite? Não. Não temos uma idade limite. Qual é o nosso parâmetro? A criança chegou e os elementos de anamnese, ou seja, a conversa com os pais e a observação clínica do médico, junto a essas duas informações, e você conseguiu preencher os critérios diagnósticos, você dá o diagnóstico. A criança pode ter 11 meses, 10 meses, 1 ano e meio, 2 anos. Mas, em geral, a média se dá ali do diagnóstico, é mais fácil reconhecer os sinais a partir de 1 ano e meio. Então, geralmente, a idade que mais nos procuram com dúvida diagnóstica, dúvida ou suspeita, ou quer um pouco de confirmação, a idade mais procurada atualmente é em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Eu falo isso porque a importância do diagnóstico precoce ela é fundamental, né? Porque se ele chega na adolescência e aí junta com os hormônios da adolescência e com outros prováveis transtornos que são cada vez mais comuns. Um dia você vai voltar aqui só para a gente falar dos transtornos mais comuns para a gente falar. A gente sabe que uma intervenção precoce porque assim, biologicamente, eu penso que o que acontece no cérebro de uma criança já com TEA, então assim, ela já deve receber a estimulação adequada, né, para poder a gente tratar melhor essa criança, né? É como se fosse a neuroplasticidade na prática, né? Como que ela funciona, essa neuroplasticidade na prática? Assim, como que foi feito o diagnóstico, chegou, está com vocês, né? Está com o neuropediatra. E a partir daí, quais são os encaminhamentos? Porque é um cérebro diferente, né? A formação do cérebro, ela inicialmente se dizia que o cérebro era construído, o neurodesenvolvimento era finalizado até por volta da adolescência, né? Se estimava em 12 anos. Depois foi visto que não, o cérebro continua em desenvolvimento até por volta dos 18 anos de idade. Hoje em dia já se fala de 25, 30 anos de idade e o cérebro ainda está em formação, em desenvolvimento, mielinizando, fazendo sinapses novas, aprendendo novos caminhos. Então, você vê que essa neuroplasticidade ela foi se estendendo o período de... Vai se estender mais, muito provavelmente, de acordo com os contextos. Só que uma coisa é um fato, né? Por mais que o cérebro ainda não esteja completamente desenvolvido ali por volta dos 12 anos, ainda tenha margem, lenha para queimar, ainda tenha formação anatômica e fisiológica para ser construída, o período mais crítico é os 2 anos iniciais, né? Assim, eu incluiria o período gestacional, óbvio, né? Porque o cérebro do bebezinho ali que acontece tudo. O tubo neural já começa a ser formado na 5ª semana de gestação, né? Que é o protótipo do cérebro, né? O tubo neural. Embriologicamente ele começa na 5ª semana de gestação, ou seja, quando a mulher descobre a gravidez, né? Porque quando você descobre a gravidez, você descobre com 4 semanas, 5 semanas, se estiver muito atento ao seu ciclo menstrual, né? Se estiver atento. Mas enfim, o período crítico é ali da gestação e os 2 anos iniciais. Por que isso é o período crítico? Por que se busca tanto esse diagnóstico precoce e, consequentemente, a intervenção precoce? Porque é o período que o cérebro está no pico do seu desenvolvimento, no máximo de informação. O que eu estou incluindo aqui? Da multiplicação dos neurônios, ou seja, o aumento da quantidade de neurônios, a mielinização, que seria a construção de uma barreira, que aumenta a velocidade de condução neuronal, né? Isso uma bainha, chama bainha de mielina, né? Você é uma camada de gordura que recobre o axônio do neurônio, facilitando a condução sináptica, né? Então, ele aumenta a velocidade de condução. Então, a mielinização, a multiplicação dos neurônios, a formação de novas conexões, ou seja, um neurônio está conectado com um, ele vai aprender uma conexão com o outro para criar outro caminho de aprendizado. Esse pico se dá nos anos iniciais. Continua acontecendo depois dos 2 anos, óbvio, eu acabei de citar que vai até 25, 30 anos de idade, porém, o pico é no início. E tem essa questão da mielinização dos neurônios, formação de novas conexões, mas também o diagnóstico. E também a chamada poda neural. O que seria a poda neural? Seria a sua
desfazer conexões que levam para caminhos danosos, caminhos que não fazem muito É sentido, que possível são fazer isso? Como que você faz isso? não, fisiologicamente isso acontece. Você tinha 1 ano e meio de idade, uma trajetória do neurônio, uma conexão mal feita, estava te causando algum tipo de prejuízo. Aquilo, 1 ano e meio, 2 anos de idade, o seu organismo cortou aquele caminho ali, ó, esse caminho não é bom, é a poda neural, né? Então, não só a construção, como a destruição de algo que seja negativo. Ela acontece no pico, nos 2 anos iniciais. Então, por que se busca o diagnóstico precoce? Para buscar isso. Ó. Diagnostiquei precocemente, vou rever esse caminho, ajudar o meu cérebro com terapias, né? Ou pedir ajuda do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do professor escolar, do psicopedagogo, do fisioterapeuta, enfim, Muito multidisciplinar. inúmeros profissionais vão me ajudar a construir caminhos e aproveitar aquele pico de desenvolvimento do cérebro para que ele corra num caminho melhor, mais adaptativamente melhor. Que ele se adapte melhor, que ele fale melhor, que ele faça mais relações sociais, que ele interaja melhor. né? Porque, assim, também a questão da interação é algo que é confundido. Às vezes a criança é só tímida, ou a criança é só... Eu tô perguntando. Perfeitamente. Né? Porque a gente falou só da fala, como alguns sinais, mas tem outros também, né? Quer dizer, além da fala, a sociabilização, a questão do olhar, a questão de barulho, né? Tem algumas coisas que são que juntas elas dizem muita coisa. Tem uns toques também, né? Umas coisas que... As estereotipias. As estereotipias, né? Eu falei como toque, nem é toque, porque toque é outra coisa, né? É obsessivo-compulsivo, né? Então, assim, as estereotipias. Então, tem várias coisas para prestar atenção. Se por acaso passar batido por um pediatra, porque também é uma consulta, ele tem que ser... Eu acho que as escolas, os pediatras e as famílias deviam ter uma formação em relação a isso, ou uma informação em relação a isso, mas que não seja de internet. Gente, internet é bom para quem sabe, porque dá para fazer a curadoria perfeita, o prompt correto, para depois você checar. O bom é você só ter informação, mas você fazer um cheque com quem é especialista, como a gente está conversando aqui agora. Porque quando junta todas essas coisas, aí não tem como, né? Assim, a gente pensa muito em atraso de fala, que é a verbalização, mas o critério ele diz que não é a verbalização que é o fundamental, e sim a ausência ou a dificuldade, o atraso da comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal, né? A utilização de gestos, por exemplo. Então, uma criança de 1 ano e meio, né, ela bate palma para comemorar um feito dela, que empilhou alguma coisa, chamar o irmãozinho, a mãe, né? Erguer os braços quando a mãe está chegando para poder que ela... Concordo ou discordo, né? Talvez. O aceno da mão, né? O dar tchau. Então, 1 ano e meio, você começa a adquirir esses recursos gestuais de linguagem não verbal. Então, a ausência disso, por exemplo, uma criança de 2 anos que não dá tchau, que não aponta objetos de interesse, eu quero aquela bola que está em cima daquele armário, né? Às vezes ela não sabe falar dessa forma, mas apontar exatamente... Eles são muito processuais também, né? Exato. Então, gestual. Aí você falou da questão sensorial, né? Então, não aceitar determinados tipos de alimentos, ou ter dificuldades com algumas texturas, etiqueta de roupa, né? São questões que a gente chama de hiperresponsividade a estímulos, né? Então, uma textura, um sabor de um alimento, ou uma etiqueta que está incomodando, barulho, que você falou também, uma hipersensibilidade a um estímulo, no caso sonoro, né? São outros sinais. E a interação, né? Acho que a interação não poderia deixar, né? Seria a gente começa a perceber isso, obviamente, com uma criança um pouco maior, né? 1 ano e meio, que a maior parte das crianças, nas crianças típicas, se espera que ela busque contato com outras crianças, que brinque de tudo, né? É minha vez de chutar, agora é minha vez de defender, ou que simule o carrinho para buscar o boneco da outra criança, né? Ou seja, uma brincadeira compartilhada, né? Ou que ela... Outra maneira de analisar a atenção, né? A atenção compartilhada. Um brinquedo que aperte um botão e ele, sei lá, transforma em outra coisa. Aí depois que ele descobre aquilo, ele vai compartilhar a atenção com outra pessoa. Olha, mãe, o que eu consegui fazer, né?
Claro que um ano e meio ele não vai dizer isso, olha, mãe, o que eu consegui fazer, mas ele vai dizer assim, Do jeito dele. que incrível é isso, né? É. Então, essa é a atenção compartilhada. Então, se você percebeu ali, seu filho tem por volta de um ano e meio, estereotipias, mas comum deles são com as mãos, né? O balançado de mãos, ou um gestual perto do rosto. Estereotipias, questões sensoriais que eu já citei, dificuldade de interação social, atenção compartilhada, o tipo do brincar, o brincar mais monótono, o brincar mais repetitivo, são alguns sinais que a gente pode identificar que levam à suspeita. Esses grupos, eles podem, tipo, uma vez diagnosticado, e tem vários, além de ter os níveis, né, o espectro, né, do autismo, tem também o perfil daquela criança ou daquela pessoa, dependendo da idade dela. Eles mudam, de certa forma, a prescrição de terapias ou os medicamentos são mudados de acordo com esses, né? Eu estou falando, eu não queria chegar em comorbidade, mas assim, eu penso que o TEA, ele é dividido, pelo que eu estou entendendo, em vários tipos biológicos, né? Que ficaram muito claros quando você falou aí, e você falou de alguns. É claro que a gente não vai aprofundar todos, porque tem muita coisa específica de cada um, né? Então, ele sugere prescrições de terapias e medicamentos personalizados, diferentes para cada um. Isso é importante. Quando a gente falou de tratamento, você falou uma palavra que é fundamental, né? Que é a multidisciplinaridade, né? Na verdade, a interdisciplinaridade, né? Que o ideal seria que a gente trocasse informações entre eles. Esse é o primeiro passo. O tratamento, ele é interdisciplinar. Necessariamente, assim que eu diagnostico, assim que eu chego um paciente para acompanhamento, eu preciso de que ele esteja em acompanhamento com as terapias para me ajudar na condução do caso. E a segunda palavra-chave é a individualização, que é isso que você está mencionando. Então, a minha abordagem, ela é completamente diferente de eu acompanhar uma criança que teve o diagnóstico recentemente, uma criança de, sei lá, vamos botar aqui um exemplo de 2 anos de idade, recebeu um diagnóstico agora porque está com atraso de fala. O meu tratamento, o meu rol de coisas de profissionais a quem eu vou encaminhar, ou orientações para a mãe, é totalmente diferente de uma criança, um adolescente que eu diagnostico com 15 anos de idade. A minha abordagem é completamente diferente, porque as demandas são diferentes e as necessidades da mãe também são diferentes. Eu fico pensando no mercado de trabalho. Sem falar do medicamentoso, que obviamente é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu fico pensando no mercado de trabalho, como tem cada vez mais, né? E a gente está evoluindo no sentido de perceber, no sentido de não naturalizar o que não pode ser naturalizado, não generalizar, de humanizar o nosso olhar, de tratar. Então, eu acho que como humanidade, a gente está evoluindo, né? E vocês, médicos do seu nível, ajudam muito a ter essa percepção humanizada e trazer a gente para a realidade. Aí eu fico pensando neles, quando você falou que o cérebro vai mudando até uma idade, né? O neurodesenvolvimento do cérebro até os 25 anos, e muito provavelmente já existem pesquisas que vão apontar mais avanço ainda de idade, chegar no mercado de trabalho, entrar numa faculdade, fazer um curso, entendeu? Porque cada vez a gente viu que as pessoas com síndrome de Down, elas avançaram nisso, né? Elas já é uma outra coisa, isso dá uma outra entrevista, inclusive, mas eu estou falando isso porque para o autista me parece que tem barreiras diferentes, porque o autismo é diferente dos demais transtornos. Né? Essa é uma das vantagens de ser professor e médico assistente ao mesmo tempo, né? Então, a minha semana é dividida em consultório e em sala de aula. E, de certo modo, eu tenho tido essa experiência, né? Então, eu praticamente toda a turma que eu leciono atualmente, pelo menos em uma das faculdades onde eu dou aula, tem pelo menos um aluno autista, né? Então, eu vejo com os meus próprios olhos as novas demandas que eles possuem, as adaptações que eventualmente são necessárias, o tipo de atendimento particular ou individualizado que eu precisarei oferecer a ele. Né? Agora, embora é um fato de que os entraves, as barreiras, os desafios são enormes, isso é inquestionável, eu sou testemunho ocular disso, porque eu ouço depoimentos de mães diariamente, né? Principalmente mães, no caso que você está citando, né? Mães de adolescentes autistas. Mas, assim, em contrapartida, eu sei que está tudo meio nebuloso, ruim, dificuldades e barreiras. Mas, em contrapartida, eu tenho visto também, mesmo que mais incipiente, mesmo que mais
avanços, Eu né? também. Então, existem empresas, sim, com programa de trainee, que estão tentando absorver essa mão de obra, ou escolas, por exemplo, eu dou aula em universidade pública, né? Uma universidade federal. A gente sabe que os recursos eles demoram a chegar até lá e tudo, mas lá há um programa de atendimento especializado com as suas dificuldades, com as suas barreiras, mas já há coisa que anteriormente não havia, né? A legislação também, né? Serviço de psicologia nas universidades, aqui na Unicef nós temos também, né? Aqui é incrível, porque psicopedagogia, então a área de tem mudado um pouco. Pois é, eu acho que, por exemplo, eu queria até que você falasse da sua experiência no Unicef, porque a gente percebe que há uma preocupação com humanizar o ensino e a formação e trazer um sentido que seja legítimo e que seja relevante por parte da reitora, professora Tânia Sampaio. Então, assim, ela pensa na formação, mas ela pensa no mercado de trabalho. Ela pensa na formação, mas ela pensa nas comunidades desassistidas, como o rancho que vai ter agora na Zona Sul de Teresina, que o impacto vai ser de 30 mil pessoas por ano, direto, indireto de 150 mil, porque são 7 bairros superpopulosos de pessoas carentes. Então, ela leva para todas as pontas, entendeu? E aí tem essa formação do curso de medicina com médicos do seu nível. A gente vê que são pessoas que estão na clínica, que estão no dia a dia, que estão atualizados, que estão pesquisando também. Isso faz uma diferença, né? Como o Unicef ele tem se destacado nesse sentido, né? A olhos nus, assim, é evidente essa mudança realmente da formação ser comprometida com o que é tradicional, que é importante ter, mas com o que é inovador também, não é, doutor Juliano? Eu vejo exatamente esses dois lados que você citou, de investir no profissional, no caso dos professores, né, que sejam com formação técnica conforme o figurino, né? Sim. Ralaram, fizeram formação técnica Sim. e acadêmica, né? Mestrado, doutorado, são inúmeros os exemplos. A curadoria de professores é excelente. Gigante. Eu falo pelo da medicina, que é onde eu conheço, todos os colegas que lá estão são muito, muito bem conceituados como professores e como médicos assistentes, né? E esse outro lado também mais, digamos, de acolhimento social, eu percebo isso também, né? Em termos de acolhimento e adaptação, a gente vê o serviço tem psicopedagogo aqui, né? Então, eles entram em contato com a gente, citando os alunos que estão com dificuldade. Às vezes nem tem algum transtorno diagnosticado, pelo menos, mas que estão com alguma dificuldade, eles buscam eles individualmente, vê que tipo de dificuldade, conversa com o professor para ver o que pode ser promovido de alteração para, quem sabe, melhorar o desempenho dele, né? O serviço tem monitores, tutores, né? Tem tutoria que um acompanhamento permanente, alunos sob a tutela de algum professor mais experiente, mas algum aluno que dedica aquele tempo para um aluno que já passou por uma disciplina, que dedica aquele tempo a ensinar, a dar dicas, a orientar os alunos menos graduados. Então, acho isso louvável, assim. Sim. E as atividades extensionistas que você citou são inúmeras, né? Então, atendimento à comunidade. São mais de 12 campos de prática, se eu não me engano, já passou de 15. O fato de ter um hospital, né, de não ter a descontinuidade, esse risco. Tem o internato, tem a residência, tem várias outras oportunidades. E tem também hospitais privados, como é o caso do São Marcos, um laboratório que tem lá, gigante, coordenado e patrocinado pelo Unicef, né? Os hospitais públicos e privados do município e do estado. As parcerias são realmente gigantes. Não tem como a gente deixar de evidenciar a questão da formação, porque, gente, a gente está falando, por exemplo, no caso de autismo, você ir para um médico que tem competência, que tem experiência, que tem formação, faz uma diferença enorme na sua vida. E, inclusive, que tem contato com outras áreas que são áreas embarcadas, como é o caso de tecnologia que eu queria abordar com você. Quais são hoje as tecnologias embarcadas e assistidas na área de tratamento de autismo e também sobre esses softwares de inteligência artificial que já estão rastreando, fazendo um rastreamento ocular, né? Que ele não é recente, não é novidade, mas que as pessoas sabem pouco sobre ele. Para
provavelmente você está citando o chamado eye tracking, né? Claro que existem várias tecnologias sendo desenvolvidas, porque veja, se o número de diagnósticos tem aumentado, é claro que a indústria está atrás de Sim. maneiras para tratamento e para diagnóstico, porque se ganha, se fatura em cima disso, né? Claro. Mas existe dentro de todas essas tecnologias, talvez a mais falada, chama eye tracking, seria o segmento ocular, tradução livre, né? Que seria como se fosse um software que permitisse o chamado pré-diagnóstico, né? Como seria isso? Assim, à luz atual, como é que se diagnostica hoje, discutimos um pouco disso, como é que se diagnostica hoje o transtorno do espectro autista? Aplicando critérios diagnósticos. Obviamente, eu não tenho como aplicar critérios diagnósticos em uma criança de 2 meses. Eu não tenho como avaliar tudo que contempla os critérios diagnósticos numa criança de 2 meses. Então, aplicar rigorosamente os critérios diagnósticos, por mais gabaritado e experiente eu seja, tem que ser uma eu inteligência artificial. não farei o Principalmente pré-diagnóstico. no caso que é choro e fala, né? Eu não farei o pré-diagnóstico numa criança Sim. de 2 meses sem nenhum tipo de tecnologia. Mas ela é um braço, né? Surge o eye tracking, por exemplo, como uma ferramenta a mais para um diagnóstico muito hiper precoce. Como seria isso? Seria você, em crianças muito pequenas, menos de 1 ano de idade, você analisar para onde está voltado o olhar, né? Seria como se eu rastreasse para onde está o meu olhar para você. Eu estou olhando agora no seu olho, geralmente quando a gente conversa diretamente com alguém, a pessoa olha no olho, na face e tudo. Se eu fosse um bebezinho de 6 meses e fizesse um eye tracking em mim, o meu eye tracking, e você fosse minha mãe ou minha tia, uma pessoa muito querida, e eu estivesse fixo no seu brinco porque ele está muito brilhoso e não no seu olho, que de uma face de uma pessoa querida, próxima, que está sempre lá, já seria um indício forte de que é o meu social, o meu contato visual né? estaria desviado, atípico. Ou mostrar, por exemplo, para uma criança um vídeo. Aí nesse vídeo mostrassem cenas de criança, por exemplo, uma criança brincando com a outra. Geralmente essa cena, numa praia. Geralmente a cena que mais chama atenção num vídeo como esse seria eu olhar para as duas crianças brincando, ver que tipo de brincadeira que é aquela, se é legal, que troca que elas estão fazendo. E essa tecnologia, se for um indivíduo que não vou nem dizer que ele tem um diagnóstico de TEA, porque para ter o diagnóstico de TEA, entenda, tem que aplicar os critérios, mas o pré-diagnóstico de TEA, né, seria o diagnóstico hiperprecoce. Ele olharia para detalhes específicos daquela cena que não tem nada a ver com a cena principal, que é a criança brincar. Seria olhar pro guarda-sol, olhar pro carrinho de... O barco que tá lá, não sei onde. Ou o carrinho de sorvete que estava ali parado. Né? Então... Isso sem falar do choro, né? Hoje as babás eletrônicas, elas são colocadas nos berços e elas dizem por que o seu bebê está chorando. Elas revelam em relatórios dentro do aplicativo se é porque ele está com fome, se é porque ele está irritado. A máquina é treinada para reconhecer padrões, né? Exatamente. Milenarmente as mães sabem o que significa cada choro da criança, né? Se é o choro de fome... Mas não sabe se é porque a fralda tá molhada, se não sabe se é porque tá com fome. Eu não sou mãe, mas as mães dizem que o tipo do choro ela sabe. Não, esse choro não é de fome. As mulheres já nasceram com aplicativo, é o que o doutor Juliano está dizendo aqui pra gente. Na verdade é isso na prática. A tecnologia pegou todo o nosso saber, né, orgânico, e espiritual, e sistematizou em relação a isso. Faz todo sentido. Eu acredito. Por isso que as mães, tudo que mãe fala tem muita força, né? É incrível. Eu sou daquelas que acredito que Deus nos dotou de autoridade espiritual em relação à vida dos nossos filhos, porque por isso que diz, nossa, boca de mãe, né? Fala e realmente acontece. E determina muita coisa, né? Os conceitos nossos vão mudando, mas antropologicamente falando, à medida que a gente ganha experiência, né? Depois que virei pai, a minha prática dentro da medicina mudou completamente. Eu imagino. Então, quando eu acolho uma família, eu acolho com outro olhar, né? Sim. Então,
estou mais sensível a esses conhecimentos milenares, ao Com conservadorismo, certeza absoluta. Então tem muita cada vez coisa mais. embarcada de realidade virtual, tem muita coisa, gente, aí que está sendo aplicado para treinar habilidades sociais, reduzir hipersensibilidade sensorial em ambientes que são controlados, né? É a tecnologia que eu acho que o segmento de saúde foi o que mais se beneficiou, pelo menos de modo mais rápido, das tecnologias aliadas e assistidas, né? Acho que foi o segmento de saúde. E já para encerrando a nossa entrevista, eu queria falar sobre intestino barra cérebro. Não, eu ando lendo sobre isso, porque desde que alguém me disse, todo mundo pensa que é o nosso cérebro que comanda o nosso corpo, mas na verdade é o intestino. Então tem muita pesquisa sobre esse microbioma, né? Que na verdade ele é relevante. O que isso tem a ver com autismo? Muda algum protocolo? Tem que você falasse sobre isso. O eixo intestino-cérebro, assim, praticamente todo congresso de neurociência é falado, né? Então, muita pesquisa relacionada à demência, Parkinson e autismo também. Então, é um fato que a microbiota intestinal é diferente das pessoas que têm diagnóstico das que não têm. Assim como vale para o Parkinson, por exemplo, e o Alzheimer também. Só que daí, uma vez você identificando o tipo de bactéria ou de toxina que ela produz e tal, daí a virar uma mudança de rota no tratamento, vão algumas etapas de desenvolvimento da tecnologia, de criação de novas drogas, enfim. Mas que é um caminho interessante a ser seguido, sim. Cada vez mais pesquisa, sim. Cada vez mais discussão em congressos de atualizações, sim. Mas de maneira prática, isso impacta atualmente na condução do meu paciente. Eu vou fazer uma reposição de flora intestinal, tem alguma coisa que eu possa repor. Não tem evidência científica Não sólida. tem evidência científica sólida. Assim como já se tentou, por exemplo, isso já é um fato de que não funciona, restrição ao glúten, restrição à lactose, e fazer isso extensivamente a toda a população não traz benefício. Então, dietas restritivas, tirar algum nutriente específico, ou repor alguma vitamina, biotina, B12 e tal, tudo isso já foi tentado e não foi descoberto um caminho que sirva para todos, até porque é um espectro. Sim. Se é um espectro, a variação é muito grande. O nome já diz, né? E isso deve ser bem individualizado, né? Então, a gente recebe casos, eventualmente, de mães que falaram, por exemplo, assim, não, meu filho é autista e tal, eu passei anos com ele chorava muito à noite e tudo, sentia muita dor, e sei lá, tinha uma flacidez no abdômen e tudo. Aí eu busquei um gastro e ele descobriu que ele tinha intolerância à lactose, restringiu a lactose, ele melhorou muito a irritabilidade, melhorou até o contato. Esses casos existem? Claro que existem, porque o indivíduo autista, ele pode ter outros diagnósticos, ele pode ter uma intolerância à lactose, ele pode ter uma alergia à proteína do glúten. Sim, é um ser humano. Exato, como qualquer outro. Então, para esses casos, mais uma vez, individualizando o tratamento, se você suspeita de uma intolerância à lactose, vai restringir a lactose, ou então vai encaminhar para um gastro para ele avaliar, ver se aquele diagnóstico se confirma. Mas extensivamente, usar dietas restritivas ou reposições à torta e à direito, não. Tem uma coisa específica que surgiu mais recentemente, mas ainda assim com evidência científica bem mais frouxa, achados bem incipientes, porque é mais análise de comportamentos, é uma coisa mais subjetiva. Seria a reposição do ácido folínico, melhoraria alguns aspectos de comportamento e tudo, mas é ainda muito questionável e tudo. Eu até tenho utilizado isso na prática, mas eu fico sempre refém da minha experiência própria, vejo alguns melhores, outros não. Eu tenho uma amiga que, quando ela recebeu o diagnóstico do filho de autismo, ela foi para os Estados Unidos, ela foi para a Europa, ela ficou em casa assistida, tem até um nome que eu esqueci, Place, mas eu não vou me lembrar, que era o nome dessa técnica, era uma casa toda com câmeras, que a família toda ficava e eles ficavam sendo observados por médicos, e ela foi em todos os lugares do mundo, até ela desistir e dizer, não tem como resolver isso. É muito personalizado, tem que lidar. E ela chegou a todas essas conclusões que você está dizendo, mas a gente se coloca no lugar dessa pessoa de tentar ao máximo, né? Porque chega a fase adulta, já é diferente. Cada fase do autismo, na adolescência com os hormônios, a descoberta da sexualidade, né? As relações afetivas,
né? O convívio social, né? As coisas que já são difíceis para quem não tem esse tipo de desafio e tem outros, mas para quem tem esse particularmente, faz a família buscar todas as alternativas, né? Você vê que o tratamento é individualizado até com o indivíduo que está mudando, né? Exatamente. Seria eu estou aqui acompanhando, como eu sou neuroadulto, né? Eu acabo, não dou alta aos meus pacientes, né? Eles chegam com 12 anos, Pois é, 13 eu ia anos. te perguntar sobre isso. Não tem alta nunca, né? Podem ter alta, mas eu quero dizer Fica assim, menos, né? reduz a frequência de Ou visitas depois em reduz e aumenta, consultório, né? Dependendo da fase. dependendo das comorbidades principalmente, né? Mas o que eu ia comentar é que às vezes eu estou aqui acompanhando um paciente que está estável, eu estou às vezes usando uma medicação só, mas está tudo tranquilo, ou não usando nenhuma medicação, só acompanhando com as terapias, dando orientações, considerando telas e tal. Beleza, tá tudo bem. Aí ele chega ali na adolescência, aí a mãe chega, parece que é outra consulta, é outra pessoa totalmente diferente, né? Começa do zero. Aí começa do zero e por aí vai. Então o tratamento é individualizado até para o indivíduo que está mudando, né? Muito, muito, muito. Aliás, acho que é o caminho para todas as coisas. A gente está falando de medicina particularmente, que é muito personalizado. Finalmente a gente chegou nessa página. Finalmente por um lado e preocupante por outro, porque nem todo mundo tem acesso, né? Eu sempre gosto de colocar nas entrevistas essa camada de exclusão, né? Quando a gente fica falando de tecnologia, imagina os excluídos disso. Imagina, né? Então é sempre bom a gente ter esse olhar humano. Para encerrar de verdade, prometo, eu queria falar sobre os biomarcadores e genética. Eu queria saber se a gente está próximo de um exame de sangue ou um marcador biológico definitivo para a TEA, para o transtorno do espectro autismo. A gente está chegando nisso aí ou ainda está longe? A busca é incessante, né? Então, Mas ainda não. não. De um biomarcador claro. Será essencialmente clínico e comportamental o diagnóstico, né? Isso, até porque mas é um espectro, né? Então, enquanto ele for tão abrangente quanto de você pegar pessoas que, muito entre aspas, né? Nem parece, né? São pessoas que têm um espectro tão leve, um cognitivo muito bom, que só quem conhece de perto, que vai conhecer as nuances do diagnóstico, Sim. percebe em um autista não verbal, nível 3 de suporte, é um abismo de diferença de abordagem, né? Então, você imaginar que existirá um único marcador que per si, unicamente, seja o definidor com um exame único, acho improvável. Mas é claro que a ciência persegue isso a todo Sim. custo. E os exames genéticos surgem para e acho que ajudar. está avançando e muito rápido. Né? Então, assim, o exame genético mais aprofundado que se utiliza atualmente, inclusive com disponibilidade, você consegue solicitar isso clinicamente, né? Não é só em estudo, chama exoma, né? Que é um sequenciamento genético da parte que codifica proteínas. Então, são o sequenciamento geral de tudo que codifica proteínas do nosso código genético, é o exoma. O exoma é capaz de identificar, como eu falei, tem mais de 100 genes descobertos e, de repente, você fazer o exoma em um bebezinho de 1 mês, você pode flagrar um gene e já diagnosticar. É um caminho? É o único? Não. Dicas para pais que acabaram de receber o diagnóstico. Mais uma vez, é muito individualizado, né? Porque tem pais e pais. Tem pais que recebem diagnóstico e já, digamos, esperava, já estava, se sentia meio aliviado, porque pode dar um pontapé inicial para começar a enfrentar. E tem pais que estão numa etapa anterior, que precisam ser conscientizados ainda, enfrentar as dificuldades que existem e tudo mais. Então, assim, para mim, a dica principal em quem recebeu o diagnóstico é não perder tempo. Ou seja, você pode estar triste, você pode estar chateado, você pode estar até com raiva do médico. Você não tem a opção de não lidar com isso. E você tem que ir atrás das terapias para serem instaladas precocemente. Aí, ao longo do caminho, você vai pegar as dicas, as orientações com o médico que o assistiu, ou outro médico, caso você não goste, ou com os terapeutas que estão acompanhando e tal, mas atrasar esse procedimento de iniciar, dar o pontapé inicial nas terapias, compromete o prognóstico, compromete o resultado final. E procurar grupos, né? Formar uma rede de apoio de pessoas que já passaram em relação a isso, passaram por isso. Ver o que tem do ponto de vista de política pública em relação a isso. Tem várias coisas. Eu vou trazer um advogado, eu prometo, que é para a gente falar sobre isso, porque tem vários
eu não usaria a palavra benefício, eu usaria a palavra um pouco de alívio, de apoio do ponto de vista jurídico para quem tem filho ou filha autista, né? Então a gente vai abordar isso num outro momento. Para os estudantes de medicina, o céu é o limite. Acho que é isso, né? Sim. Porque a gente olha para a sua formação, nossa, antes fez medicina, que no seu caso foi a Universidade Federal do Piauí, né? Pronto, resolvido na vida. Vai ter que fazer residência e tal. Aí você foi para mestrado em São Paulo, numa Universidade Federal de São Paulo, que é uma referência. Aí foi para São Paulo, fez o mestrado, fez o doutorado, fez especialização e não para de estudar e nem de pesquisar. E nem deve, né? Não só para quem está na área de saúde mental, ou de neurologia, ou de psiquiatria, mas para todas as especialidades. Né? Eu vim assistir uma aula sua aqui na Unicef. Vou ficar lá no fundo. Será um Posso prazer. fazer pergunta? Pode, à vontade. Aí você diz, lá vai ser a minha vez, Maia. A gente pode assistir uma aula de medicina do sono, acho que você vai gostar. Você é da aula de medicina do sono aqui, e sono é outro mundo, né? Outro mundo. Uau. Cabe outro podcast. Agora, sono tem muita coisa assistida já, comprovada, né? Né? Já tem coisas até que estão botando propaganda enquanto você sonha. Tem uns estudos aí, não ria não, porque parece terrível, mas já existe sobre isso, né? Bom, gente, muito obrigada, doutora Juliana. Como a gente aprendeu com você, eu acho que você traz para a gente informação e traz para a gente a certeza de que eu acho que com a informação correta, com o encaminhamento correto, com o diagnóstico ali junto com a família, levando em consideração tudo realmente de ser o personalizado e o individualizado, é o caminho realmente. Muito obrigada, eu aprendi muito com você aqui hoje. Eu sou muito apaixonada pela sua área, né? Vivo declarando aqui para os nossos internautas que amo essa área. Se tivesse que começar tudo de novo, eu escolhia a sua área, porque a mente realmente... Como nós não seremos o tempo inteiro neurodesenvolvidos. Acho que vai chegar uma hora que a gente está indo no caminho contrário, né? De tanta tela, de tanta tecnologia e tanto desafio. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Maia. Para mim é um prazer. Assim, eu gosto muito desse formato. Eu sou consumidor de podcast, então... Eu também. Fazer parte do podcast para mim é uma realização. Então eu gosto bastante. Para mim é um prazer. E falar de autismo, então, nem se fala. Para você que ficou com a gente, não esquece, acessa o canal do YouTube, né, os nossos canais do YouTube, acessa as plataformas digitais que tem os cortes que são feitos para você encaminhar para alguém. O importante é você participar disso, de encaminhar. Quem não conhece alguém que tem uma pessoa na família, um amigo, que tenha problema com autismo, que seja autista, né, que precisa saber sobre neurodesenvolvimento, então o importante é a gente compartilhar, e a gente conta com você realmente nisso. Só lembrando que o vestibular do Unicef já tem a data e dia, tudo pronto, vai ser no dia 18 de janeiro, as inscrições estão abertas, né, para o curso de medicina. É um curso que é realmente uma potência, porque tem muitos campos de prática, né, não só convênios com hospitais públicos e privados do município e do estado, mas de laboratórios de hospitais particulares, de extensão junto a comunidades, de um hospital próprio que não deixa ter risco de descontinuidade de todos os projetos, com internato, com residência. Tem o CISID também, com mais de 20 práticas clínicas, né? 20 especialidades médicas, que é aqui ao lado do Unicef. Então, assim, a gente estava falando sobre a qualidade da formação no Unicef, assim. É humanizado, é tradicional, é inovador, é Unicef. Obrigada e a gente se vê no próximo. Tchau!